Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Na nossa vida de fé, muito mais do que nós falarmos a respeito de Jesus, é nós vivermos um Evangelho que não necessita de palavras. E para isso nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer fazer conosco. A forma como Ele quer falar conosco, a forma como Ele quer trabalhar na nossa vida. E meus irmãos, a forma como Deus quer trabalhar na nossa vida dificilmente vai ser a forma que nós achamos que é certa para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é que tem os planos a nosso respeito. Planos de bem e não de mal para nos dar o fim que desejamos. E que os pensamentos dele são mais altos e melhores do que os nossos. E os planos dele são perfeitos e superiores aos nossos. Então, por mais que nós pensemos que algo que queremos para nós seja bom, Deus sabe o que é melhor para nós. Dele é o querer e o efetuar, dele é o sim e o amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Somente este versículo. Essa versão que eu li é a versão que eu gosto, sou mais familiarizado, que é a Almeida Revista e Atualizada, e ela tem essas conjugações de verbo, né? Compreendê-lo-ás depois. Mas, numa linguagem mais atual, e talvez as versões mais modernas, elas digam: Respondeu Jesus, o que eu faço vocês não sabem agora, mas vocês vão entender logo adiante. E esse texto falou muito comigo ao longo dessa semana, como uma resposta da parte de Deus, a minha casa, a minha família, e às vezes nós não entendemos. Na semana passada, quem estava aqui deve lembrar de uma frase que eu ilustrei a mensagem de Martim Lutero, e é uma frase que eu achei bastante interessante. Ele diz assim: Não sei por quais caminhos o Senhor me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Quando nós falamos em uma vida de fé, nós estamos falando em uma vida de confiança em Deus. Mas será que nós queremos de fato viver uma vida de fé? Será que a nossa fé não é apoiada muitas vezes na nossa forma de enxergar o mundo e as coisas ao nosso redor? Eu tenho fé, mas eu tenho fé porque eu sei que na minha vida está tudo bem. Ou eu tenho fé porque eu sei que eu quero algo e creio que Deus vai me dar, e se Ele me der é bom. Por isso eu tenho fé. Há uns dias atrás eu preguei sobre os heróis da fé e falei sobre a galeria dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. E eu fico entendendo que uma vida de fé é uma vida em que nós largamos as nossas muletas, nós largamos as nossas bengalas, as cartas que temos na manga, e nós decidimos confiar apenas em Deus. Só que é difícil às vezes confiar em Deus, porque Ele não nos fala o que Ele está fazendo e como Ele vai fazer. E é difícil nós confiarmos em alguém que nós não vemos com os nossos olhos, não ouvimos com os nossos ouvidos, não sentimos o seu cheiro, não podemos tocá-lo. Temos que apenas ver que Ele é vivo através da sua palavra. Isso se torna um desafio para nós, na nossa capacidade humana, tentar compreender alguém que antes de todas as coisas existir já existia e quando tudo acabar continuará sendo. Elohim, o autoexistente que se revela. Esse é Deus. E nós, com a nossa compreensão natural, tentamos colocar Deus dentro da nossa caixinha, do nosso molde, da forma como nós vemos a vida. E uma vida de fé é simplesmente se abster de tudo isso.
e dizer: eu confio em Deus. E agir: eu confio em Deus. Mas de repente as coisas não saem do jeito que eu esperava. Porque eu criei na minha mente um preconceito de como Deus agiria nessa situação que eu estou orando e colocando nas mãos dele, e de repente ele não está agindo conforme eu coloquei e determinei que ele fizesse na minha vida, porque eu creio no Senhor. E quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, a Daiane citou o exemplo de Noé, que ficou 100 anos construindo uma arca, onde todos os dias as pessoas passavam por ele e diziam que era louco. Noé, tu é louco, Noé. Tu é louco, está construindo uma arca. Noé, se ele não tivesse com os olhos fitos em Deus, ia chegar um momento que ele dizia: realmente, eu estou louco, porque não vai chover. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, por exemplo, que é o pai de todos, pai Abraão, Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua família, sai das tuas posses, daquilo que tu tem, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para ele: vai para aquele lugar que lá vai ser assim. Deus só disse para ele: sai. E aquilo já exigiu fé dele. Mas Deus disse para ele que ele seria pai de multidões. E ele já estava com 100 anos e disse: eu não tenho nenhum filho. E nós conhecemos a história, Abraão querendo dar o jeitinho, porque ele queria fazer do jeito dele, mesmo crendo em Deus. Ele foi lá e se deitou com a empregada e criou um grande problema. Mas depois Abraão teve um filho da promessa. Ele teve que esperar a vida inteira. Acabou tentando acelerar o processo de Deus na vida dele. E de repente, Deus entrega o seu filho, Isaac. Deus entrega Isaac. E Abraão ficou feliz porque recebeu o filho da promessa. Só que o que Deus logo pediu para ele? Agora eu quero teu filho de volta. Eu quero que tu me entregue ele, que tu sacrifique ele. Pô, Senhor, mas é isso? Tu me dá uma promessa, demora 100 anos para me entregar algo, quando tu me entrega, tu pede de volta? O que é isso? Deus não estava querendo o filho de Abraão. Deus estava querendo o coração de Abraão por inteiro. E a confiança dele por inteiro. E de repente nós nos apoiamos nas nossas bengalas. Todos nós, nos nossos 40, 30 e poucos, 20 e poucos, nos apoiamos na nossa idade como se fosse algo, uma experiência de vida, e queremos colocar filtros na vontade de Deus, na forma como Ele vai agir. E nesse episódio aqui de João, eu vou contextualizar vocês. Essa foi a resposta de Jesus a Pedro. Porque Jesus estava já sabendo o que o aguardava, que era o sacrifício da cruz, a condenação pelos nossos pecados. E ele estava com seus discípulos reunidos e ele pediu para Pedro uma toalha e uma bacia com água. E ele chegou e disse: Pedro, deixa eu lavar os teus pés. E Pedro: não, Senhor, eu não sou digno de tu lavar, deixa que eu lavo os teus pés, porque tu és o mestre. E o Senhor Jesus disse. Pedro disse assim: se é assim, Senhor, então me lava todo. Lava meus pés, me lava todo. E Jesus disse para ele: Pedro, o que eu estou fazendo agora tu não entende. Porque não era sobre o ato de lavar os pés dele, porque ele estava com os pés sujos. Mas Jesus estava dando uma lição de humildade, e ele estava ali plantando um dos fundamentos do que seria a igreja que seria estabelecido na vida de Pedro. Então ele disse assim: o que eu estou fazendo hoje tu não está entendendo, mas tu vai entender. Tu vais entender. Talvez na nossa vida nós estejamos passando por situações em que hoje nós não estejamos entendendo o porquê que as coisas estão como estão. Talvez nós não estejamos entendendo o porquê. E Jesus diz para nós nessa noite: o que eu faço agora vocês não estão entendendo hoje, mas vocês vão entender. Mas para que nós entendamos, só há uma forma de vivermos: é mediante a fé.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: visto que não andamos por vista, mas por fé. A Bíblia fala também em Hebreus que o justo viverá pela fé. E se retroceder, o meu prazer não está nele, diz o Senhor. Então Deus diz para nós: o que eu estou fazendo hoje vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Em Samuel a Bíblia diz: porque Deus não vê como o homem natural vê. Deus não vê da mesma forma que nós vemos as coisas, que nós sentimos as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. O livro de Colossenses fala sobre a supremacia de Jesus Cristo, que está acima de qualquer reino, de qualquer governo, quer tronos, quer soberanias, nada pode se comparar ao Senhor Jesus. E a nossa fé está nele. E nós precisamos decidir se nós vamos continuar buscando as nossas bengalas, as nossas ruletas, para resolvermos os problemas da forma como nós achamos que tem que ser resolvido. Ou nós vamos de fato largar as ruletas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu confio em Ti. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E decidimos confiar em Deus. Vocês podem ter família, mas não confiem na família. Vocês podem ter dinheiro, mas não confiem no dinheiro. Vocês podem ter saúde, mas não confiem na saúde. Não confiem na sua autossuficiência. Confiem em Deus. A Bíblia diz que dele é o querer, é ele que planta os sonhos no nosso coração e dele é o efetuar, o realizar todas as coisas. Então, quando ele diz para nós: o que eu estou fazendo hoje, talvez vocês não entendam. Nós olhamos a nível de família, a nível pessoal, ou nós olhamos também a nível de igreja como comunidade. E a gente olha e não entende. E geralmente na nossa vida, a gente só entende as coisas depois que elas aconteceram. É ou não é? Quando a gente sai de um emprego, quando a gente sai da igreja, da denominação, digamos, né? A gente às vezes não entende, né? Mas depois Deus começa a mostrar o porquê que nós tínhamos que tomar aquela decisão e agir daquela forma. Então Jesus diz assim para Pedro: olha, Pedro, o que eu estou fazendo tu não entende, mas tu vai entender. E eu mencionei os heróis da fé, a Daiane também mencionou no início, porque a Bíblia diz que esses grandes homens, como eu falei outro dia na mensagem, esses grandes homens, eles morreram todos, cumpriram com a sua missão, mas eles não alcançaram a promessa. Então Deus disse para aqueles homens também: vocês fazem parte de algo muito grande, mas vocês não vão conseguir ver o final. Porque o plano é muito maior. Às vezes nós somos parte do plano que Deus tem para a nossa família, que Deus tem para a nossa casa, para a nossa cidade, para a comunidade. Mas a gente precisa viver em fé. A gente tem que entender que às vezes portas se abrem na nossa vida que Deus abre. Às vezes nós entendemos que Deus fecha portas que é Ele que fecha também. E tudo bem, talvez a gente não entenda, mas é melhor não entender e confiar no Senhor, porque Ele entende todas as coisas. Entender e confiar. Porque senão, gente, nós vivemos sempre no limiar. E a qualquer iminente ameaça de problema, nós já rompemos aquela linha e nós começamos a entrar em parafuso, porque as coisas não estão do jeito que eu determinei que teriam que ser comigo. E surpresa, a vida não é um trenzinho bonitinho no trilho. A vida é que nem um lençol de elástico, a gente puxa de um lado da cama e escapa o outro, né? Puxa de um lado, estica do outro, e a vida é assim. A gente resolve um problema, aparece outro. Então, assim, se nós não tivermos Deus na nossa vida e a nossa vida de fé de fato não fizer sentido, talvez nós sejamos apenas religiosos. 2 Coríntios, abram comigo, capítulo 4, versículo 8. Se nós lermos 2 Coríntios, eu quero trazer o exemplo bíblico de um personagem para ilustrar, de tantos que
que nós temos, eu gosto muito da história de José, José do Egito. Né? Nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel. E nós temos os 12 filhos de Israel, que são hoje as 12 tribos de Israel. E José era o filho mais moço, ele tinha 17 anos. Sabe aquele filho temporão, né, que nasceu fora do tempo? Era José. O pai de José amava todos os seus irmãos, mas amava José, sabe, o caçula. E um dia, vocês conhecem a história, ele teceu uma túnica bonita e colorida e deu para José, e aquilo causou inveja, ciúme nos seus irmãos. E seus irmãos, vendo que ele era o preferido de seu pai, pegaram ele e venderam para os escravos, como escravo para um outro povo. Mataram um animal, sujaram aquela túnica e entregaram para o seu pai e disseram: olha, infelizmente José morreu. O pai ficou muito triste, ficou de luto. E José havia então sido jogado em um poço pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. Parecia que as coisas não tinham nada a ver com o propósito que Deus tinha estabelecido em José. Uma hora ele era filho preferido, estava ali com seus irmãos, de repente ele estava como um escravo numa terra distante. A história de José está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. E a Bíblia nos fala que José, ele viveu muito tempo lá no Egito. Ele foi acusado falsamente. Ficou preso. Sendo preso, ele interpretou o sonho dos servos do faraó. O faraó depois teve um sonho, e José, depois de ter havido interpretado os sonhos dos servos do faraó, ficou sabendo que José interpretava sonhos, foi chamado então à presença do faraó, e lá ele interpretou o sonho do faraó a respeito, né, das espigas de milho que se prostravam, das vacas gordas e das vacas magras, que representavam anos, 7 anos de fome, 7 anos de abundância no Egito. E ali Deus, através daquele sonho que ele revelara a José, ele não salva apenas a nação do Egito, que viria a passar por um tempo de muita fome, mas Deus predisse isso através de José, como ele também salva toda a nação de Israel, porque depois o povo de Israel, que estava com fome, foi até o Egito pedir por comida para o faraó. E chegando lá, quem era o governador do Egito? José. Certamente quando ele foi jogado naquele poço, certamente quando os seus próprios irmãos, a sua própria família o traiu, ele sentiu que de repente a vida dele não tinha sentido. Mas os planos de Deus, eles não são de acordo com a nossa forma de pensar. E Deus, ele é capaz de mudar as coisas da noite para o dia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz: eis que tenho posto diante de vocês uma porta, que eu abro e que ninguém poderá fechar. Então o que Deus tem para a nossa vida é muito superior àquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E quem é que ama o Senhor? Todo mundo ama. Só que a Bíblia diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então Deus tem um compromisso, promessas para cada um de nós. Mas essas promessas, elas dependem, estão vinculadas a nós amarmos ao Senhor e cumprir os seus mandamentos. Deus é fiel, irmãos. E nós precisamos também ser fiéis a Ele. Se nós olharmos as nossas circunstâncias,
as circunstâncias da sociedade ao nosso redor. Uma sociedade onde as pessoas, as mulheres, estão levando bebês, bonecas no médico, no pronto atendimento para receber curativo, porque estão tendo febre. O nível que nós estamos vendo da sociedade hoje está ultrapassando qualquer bom senso, qualquer senso de racionalidade. Isso mostra a carência que as pessoas têm, a necessidade que as pessoas têm de uma vida com Deus, de conhecer ao Senhor. Nós precisamos, enquanto igreja, por isso que eu volto ao início da mensagem, pregarmos não aquilo que sai da nossa boca, mas que as pessoas vejam na nossa vida atitudes coerentes com a Bíblia, com princípios, com valores, que a sociedade vai contra e sempre vai ir, mas que nos aproximam de Deus, que nos permite testemunhar uma vida cristã de verdade. Sabe, quando nós focamos nos problemas, isso nos traz estresse, muito estresse. Quando nós focamos nas coisas ruins que nós percebemos e estamos vivendo, isso nos traz depressão. Mas quando nós focamos em Deus, a tendência é que nós tenhamos descanso. Os problemas estão nos circundando. O que afunda uma embarcação não é a água que está ao redor dela, mesmo ela estando no mar. O que afunda a embarcação é a água que entra nela por um furinho. Quando nós permitimos que as coisas caiam para o nosso coração, a nossa vida vai afundando devagarinho. E a fé em Deus, uma fé genuína, é o que pode nos fazer emergir dos problemas e olharmos ao redor com um olhar de esperança, de fé, de que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Eu não estou falando aqui apenas de uma mensagem bonita, eu estou falando de um Jesus que viveu aqui nessa terra, que está aqui no nosso meio, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, Ele ali está. Eu estou falando de um Jesus que deu vista aos cegos, que abriu os ouvidos dos surdos. Eu estou falando de um Jesus que ressuscitou Lázaro. Eu estou falando de um Jesus que levantou o paralítico. Eu estou falando de um Jesus poderoso, que era, que é e que será para sempre. Eu estou falando de um Jesus que tem a capacidade de mudar a situação que vocês estão vivendo, da família de vocês. E eu não sei qual é a situação, mas Ele sabe. Nada é grande demais para o Senhor Jesus. E esse Jesus está aqui. Esse Jesus nos ama. Ele entregou a sua própria vida em nosso favor. Eu não estou falando de religião. Eu não quero aqui atrair as pessoas com o meu bom discurso. Eu quero que vocês creiam em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que nós vivamos uma vida crendo que Ele é capaz de mudar todo e qualquer cenário que às vezes é contrário contra a nossa vida. Porque Ele mesmo disse, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. Mas lá na frente vocês vão olhar para trás e vão entender o que eu estou fazendo. E foi assim com todos os grandes heróis da fé. José, quando ele chegou ao governador do Egito e viu seus irmãos, ele entendeu o porquê que ele tinha sido jogado no poço. Abraão, quando o Senhor proveu o cordeiro para que ele sacrificasse, ele entendeu o porquê que Deus tinha pedido Isaac. Maria, quando Jesus Cristo gritou, Senhor, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Maria entendeu por que ela tinha dado a luz ao Messias. Noé, quando veio o dilúvio, ele olhou para trás e ele entendeu, toda a história fez sentido. A história de uma vida fez sentido quando ele chegou lá no final e foi fiel. Deus não quer que sejamos fiéis quando as circunstâncias estão a nosso favor e nós estamos vendo com os nossos olhos e não precisamos da nossa fé para que as coisas aconteçam. Deus ele quer que nós demos passos de fé, confiando nele, porque hoje não estamos entendendo. Mas quando chegarmos lá na frente, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena ser obediente e fiel ao Senhor. Eu não sei porque vocês estão passando pelo problema que estão passando, mas quando Deus restaurar todas as coisas, e a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. E é assim que nós temos que ver a nossa vida. É assim hoje? Não é assim. Nós pensamos nos nossos problemas, acordamos ansiosos, o nosso semblante fica descaído,
diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós podemos crer e saber que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Provérbios diz: o Senhor, o homem faz os seus planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Vou ler o texto de 2 Coríntios para terminar, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo, somos atribulados. Amém? Somos ou não somos? Somos, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Quantas vezes nós ficamos perplexos com as coisas que acontecem ao nosso redor? Surpresas? Não acredito. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, levando sempre onde vamos a consciência de que Jesus morreu para nos dar vida. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte. Nosso homem natural, em nós, o nosso homem natural opera a morte. Porque se dependermos de nós mesmos, nós cavamos o nosso próprio buraco e nos enterramos. Mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, digam, espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Prestem atenção nesse último versículo que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga comigo: eu decido crer. Gente, quando a gente decide crer, a gente tem que dar passos de fé. É largar o que nos prende, as bengalas que nós procuramos nos apoiar. Sabe? É legal falar e viver de fé quando a conta bancária está cheia, quando o amanhã está garantido. Mas nós precisamos viver por fé. Quando o apóstolo Paulo conheceu Jesus, ele disse: eu faço tudo o que eu tinha como esterco. Para mim não faz sentido mais o ter muito dinheiro, o ser o oficial do Império Romano, o apóstolo Paulo. Para mim faz sentido fazer a vontade do Senhor. Se eu estou preso, naufragado, açoitado ou abastado, tanto faz. Porque eu sei quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O plano de Deus é perfeitamente orquestrado por Ele. É Ele que é capaz de abrir portas, fechar portas, promover encontros. Eu finalizo com um exemplo, até vou fechar a Bíblia aqui. Eu finalizo com um exemplo que o Paulo Frank conta, que eu gosto muito desse exemplo. Ele, quando novo missionário do Exército de Salvação, estava, eu não lembro qual é a cidade, se era em São Paulo
ou no Rio de Janeiro. E estava ele e um colega dele. E eles não tinham o que comer. Eles não tinham o que comer. Então, era domingo, meio-dia. Ele chamou o colega dele, que era o auxiliar, né? E eles se sentaram na mesa e agradeceram a Deus pelo alimento que eles não tinham. E ele disse que ele sentou junto ali e disse: Senhor, obrigado pelo alimento. E quando eles estavam terminando a oração, ele ouve a campainha tocar. Ele nos contou essa história pelo menos 2 vezes nessa última vez que ele esteve aqui, ele sempre conta. Ele ouviu a campainha tocar e era uma senhora e disse assim: eu ouvi uma voz me dizendo que eu tinha que trazer aqui almoço para vocês. E ela trouxe 2 marmitas e eles almoçaram. E ela disse assim: e eu vou trazer todo domingo almoço para vocês. Fiquem tranquilos, enquanto estiverem aqui, vocês têm um almoço garantido. Sabe, irmãos? Deus, ele não quer que nós falemos dele e não vivamos com ele. Quando Moisés, liderando o povo do Egito, que era mais de 1 milhão de pessoas, chegaram na beira do Mar Vermelho, ele disse: Senhor, tu me trouxe para cá para matar o povo. E o povo dizendo: vamos voltar para o Egito. Se Moisés soubesse que no caminho dele tinha o Mar Vermelho, ele não teria nem saído. Mas ele precisou chegar na beira do mar para poder fazer com que o sobrenatural de Deus acontecesse na sua vida. Paulo Frank teve que sentar na mesa e agradecer por um alimento que ele não tinha. Deus, ele quer, assim como Abraão, Deus pediu que ele entregasse o único filho que ele havia dado, depois de ter esperado a vida inteira. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor e a mim inclinou os seus ouvidos. Esperar no Senhor é caminhar, faz parte da nossa vida. Então, quando Abraão entregou a Isaac, Deus disse: não, eu não quero Isaac. Eu quero saber se o teu coração de fato é meu. E é isso que Deus pergunta para nós nessa noite. Deus não quer só a oferta de vocês. Deus não quer que vocês colhem um adesivo no carro, só da igreja tal. Deus, ele quer saber se o coração de vocês é dele.